palavra do Senhor. O versículo que eu quero ler está no Salmo 91, e o versículo 11, que diz assim, 91, e o Salmo, o verso 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amados irmãos, com toda certeza, nesta noite maravilhosa, o Senhor está presente aqui. Eu quero convidar a igreja, em nome de Jesus Cristo, para vocês repetirem comigo uma coisa. Irmãos, aqui é o santuário de Deus. Nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. O Espírito Santo de Deus está aqui dentro do recinto, no tanque de Betesda. Ele quer mover as águas nesta noite aqui. Ele quer mover as águas. Resta tão somente os vasos de Deus desembarcarem. Desembarque o seu vaso. Deixe Deus se utilizar de você nesta noite. Deus quer lhe usar com poder. Exaltado seja o nome de Jesus. Quero que você repita comigo. Diga assim comigo. Diga assim: Deus não mora em casa alugada. Ele compra a casa, mora na casa, limpa a casa e põe fogo na casa. Quem é casa de Jesus Cristo aqui? Quem é casa do Espírito? E o fogo na tua casa, como é que está? Está aceso? Como é que está o fogo na tua casa? Tem fogo na tua casa? Olha, casa que não tem fogo é uma tristeza. Casa só presta tendo fogo. Mas se um dia você olha para o fogão, está apagado o fogo, fica tudo sem graça, não é verdade? Mas se o fogo estiver aceso, a gente começa a se alegrar, sabendo que dali o pão vai sair gostoso. Exaltado seja o nome de Jesus. Irmãos, depois de uma caminhada longa, um trabalho grande que fizemos ali em Campina Grande, preguei ali 5 dias encarreado. Até que Deus me deu uma garganta muito sadia, que eu tenho pregado e não tenho me cansado. A minha garganta sempre tem sido aquela garganta de ouro, afinada, não tem se cansado de maneira nenhuma. Fizemos um trabalho ali em Campina, preguei domingo, segunda, terça, quarta e quinta, nós encerramos com a quantidade, não ganhei. Jesus ganhou 438 almas ali dentro de Campina Grande. Trabalho extraordinário que Deus fez ali. E tivemos também uma quantia de 26 pessoas que foram curadas de várias enfermidades. Um cidadão com 74 anos já não podia mais chegar na igreja com a hérnia, que ele já não podia mais arrastar. Mas quando nós estávamos pregando, o Espírito Santo de Deus se fez presente na hora. Jesus passou as suas mãos benfazejas, arrancou aquela hérnia e ele passou a andar dentro da igreja dizendo: eu estou curado, Jesus tirou a minha hérnia, eu estou operado pelas mãos divinas. Com 74 anos, servia ele curado para a glória de Deus, e não só ele, mas muitos outros foram curados. E o Senhor que fez a obra em Campina Grande, eita, ele está presente aqui, aleluia! Ele está presente aqui. Mas por que é que você está com essa tristeza dentro do seu coração? Por que é que você está abatido? Olha, a palavra diz assim: ele ordenará anjo ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. A mensagem pelas crianças disse: Deus pelejará pela igreja. Deus peleja pela igreja. A melhor mensagem que eu vi aqui foi transmitida por as crianças. Deus peleja por nós. Deus peleja por você, meu irmão, minha irmã. Um exército do céu está pelejando por você na sua causa. Exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Eu sei que tem muitas pessoas interrogando, eu já ouvi a voz da tua consciência. Alguém disse: mas disseram que era um índio, e eu estou vendo um homem branco pregando. Eu digo para você: não é um homem branco.
não é um homem branco. Este homem sem beleza, sem aparência que vocês estão vendo, eu sou tupi-guarani mesmo, eu sou filho de índio. Nasci na selva e me criei dentro da selva, mas sirvo um Deus que é professor dos professores. E eu dizia para um cidadão em Hollywood, eu dizia para o cidadão: você sabe por que eu não tenho uma aparência de índio? Que ele dizia: mas você não tem aparência de índio, mas você não parece com índio. Eu digo: sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, o evangelho que eu prego, é um evangelho de transformação. Eu não pregaria esse evangelho se eu permanecesse moribundo, se eu permanecesse vestido nos cabelos, se eu permanecesse falando e você não me compreendendo. Não me estava me servindo esse evangelho, mas porque ele me transformou e eu sinto salvação na minha alma. Eu sinto o poder de Deus na minha vida, a operação do Espírito Santo na minha vida. Eu sinto a autoridade do evangelho na minha vida. E por que não dizer que Deus transforma? E por que não dizer que Jesus transforma? Eu não conheço um Deus pequeno assim. Eu conheço um Deus soberano, um Deus terrível em poder, que a minha Bíblia diz que Ele é maior do que o céu. É tão grande que não cabe no céu. O céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Ele não cabe no céu de tão grande que é. E está aqui nos nossos corações, está aqui no meio da igreja, contemplando a tua vida, o teu problema, a tua casa, o que tu precisa. Ele está aqui com as mãos cheias de vitória para dar nesta noite. Será que você vai receber uma bênção porque o irmão índio está aqui? Não! Você vai receber uma bênção porque você é uma bênção para Jesus. É por isso que você vai ser abençoado hoje. Meu irmão, lamentavelmente... Dá licença, eu tirei esse microfone que fico mais... Este homem que vocês estão vendo... Olha, eu não tenho tamanho, não tenho beleza, não tenho aparência. Este homem viveu 19 anos sem conhecer o valedeiro, uma roupa. 19 anos sem conhecer um vestido. Andava com o pé descalço, sem conhecer uma roupa. E eu quero dizer para vocês, crianças, eu não tive o direito que vocês tiveram. Balado nos braços da mamãe, comendo aquela papa gostosa, feita daquele leite gostoso. Papai com toda a amabilidade comprando aquele leite, trazendo. Aí quando você cresce, papai fala, você diz, não, que nada. Olha, não pode fazer assim. Deus não se agrada de filho que faz isto. Deus não se agrada de filho que faz isto. Mamãe andou com você embalado nos braços tantos dias, tantos tempos, e agora você cresceu, não quer mais respeitar o papai nem a mamãe? Não pode fazer isso de maneira nenhuma. Nunca respondi meu pai, nunca respondi minha mãe, também não fui criado embalado nos braços dela. Ela deu a luz, me jogou em cima das folhas, você tirou aquele beiçozinho com o mosquiteirinho em cima. Às vezes eu tenho inveja, fico assim olhando para as crianças naquele beicinho se bolindo. Aí eu não tive esse direito. É dentro debaixo do mosquiteirinho. Não! Era ali no meio dos insetos, as pragas mordendo, aquela coisa toda. E mãe estava na caça. Estava na selva caçando, junto com o cucaú, tical, caçando. E nós ficávamos lá em cima das folhas, lá, por conta da formiga. Mas, meus irmãos, vocês podem observar que eu sou humano como vocês. Eu sou humano como vocês, mesmo assim eu sou humano como vocês. Não tenho nenhuma diferença. E ali, meus irmãos, eu cresci. Tinha uma operação, eu aprendi com um cucaú e um puticá chamado Cueuri. Ele atirava muito bem de flecha. E em suas caças, eu com 7 anos, já lhe acompanhava por dentro das selvas. Passávamos a noite nas selvas. E ele tocava num instrumento muito importante.
Que era, irmão? Era uma guitarra? Não. Era um piano? Também não. Que instrumento tão bonito ou tão importante? Vou te mostrar. Eu estou com ele no bolso. Estou com ele no bolso. Vou te mostrar. Tira aqui, por favor. Para você ver o que Deus pode fazer, meus irmãos. O que Deus faz. Aquilo que você nem imagina, Deus faz. Isso é uma folha mesmo, tirada num pé de mato. Olha, isso é uma folha mesmo. Não é um instrumento feito de plástico, não. Isso aqui é uma folha mesmo, tirada da árvore. Mas o que é que o senhor quer dizer com esta folha? O senhor vai fazer uma mágica? Não, eu não sou mágico, eu sou salvo na pessoa de Jesus Cristo. O que é que você vai fazer com esta folha? O que eu vou fazer com esta folha? Coloque esse pedestal aqui, em nome de Jesus. Vou mostrar o que eu vou fazer com esta folha. Põe aqui esse pedestal, em nome de Jesus. E a igreja permanece ligada no céu, que eu não estou aqui me apresentando. Não, senhor, eu estou aqui glorificando o nome do Senhor dos Exércitos. Não desligue do céu de maneira nenhuma e veja a grande utilidade que tem esta folha. Não se desligue do céu, nós vamos louvar o nome do Senhor. Amém? O Senhor merece glória? Merece ou não merece? Transmita as glórias para Ele. Exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Irmão, esta folha me levou a muitos continentes no mundo. Essa folha me fez conhecer muitos continentes no mundo. Eu tive o privilégio de conhecer as 27 capitais do Brasil e palmilhei por 13 anos entre a Alemanha, América, estive no Canadá, conheci os Estados Unidos, morei na cidade de Washington, na capital dos Estados Unidos. Eu estive lá na Califórnia, estive em Hollywood, e lá na Califórnia um dia eu estava no trabalho missionário. Nós tínhamos sido soltos fazia 23 dias
que eu tinha sido libertado da morte. Está aqui meus braços, você vê este homem que não tem beleza, não tem aparência, os meus braços são ruídos, minhas munhecas, tem lápis, isso aqui foi rastro de algema, arrastado por soldados comunistas para negar o nome de Jesus Cristo. Mas não abri minha boca para não ser glorificando o nome do Senhor, e o anjo do Senhor se acampava ao meu redor, assim como está ávido para te ajudar nessa batalha que você está enfrentando. Você pensa que não tem jeito, mas tem jeito, porque o Senhor tem exército do céu e peleja pela sua igreja na terra. Passei 42 dias algemado, eu numa cela e o missionário Nelson Castro. Presta atenção, não é Joel Castro, Nelson Castro. Não confunda, porque certa feita eu falei uma palavra na igreja quando eu pensei que não, a história andava para o mundo, dizendo que eu te disse que trabalhava junto com o missionário Joel Castro. E eu disse mentira, porque você deve observar o que houve, para depois não andar conversando aquilo que não ouviu. Não é verdade, irmão? Trabalhei com o missionário Nelson Castro, um homem que muitas vezes aqui no norte, se alguém ver, vai se escandalizar, porque aqui no norte nós temos o costume de usar, segundo a doutrina que aprendemos, nós temos que viver segundo aquilo que aprendemos aqui, não é isso? Lá, por causa dos costumes, a sua barba chegava por aqui, seus cabelos eram por aqui, mas eu vi com meus olhos, aprendi a ser crente com este homem, em tarjetas assim, homens caídos no chão, já morto, não sabia com quantas horas, ele chegava com aquelas mãos bonitas e punha as mãos sobre o defunto e dizia: este certamente era um servo do Senhor. Foi morto aqui, mas eu te ordeno em nome de Jesus, te levanta. E ele se levantava e andava. E por isso nós éramos perseguidos demais. Fomos presos ali na Romênia. E fomos presos, meus irmãos, 42 dias, cabo de 42 dias de prisão, ali sendo torturado. Minhas costas tem lápis de cipó de tamarina que levava de manhã. Ele chegava com um cesto de pão e um frasco de água, colocava diante e dizia: está aí, vocês estão com 3 dias na prisão, ou mais dias, e o Deus de vocês não trouxe água e nem pão, e aqui não foi Deus que mandou, não. Está aqui água e pão para vocês negarem o Deus de vocês e matarem a vossa sede e a vossa fome. Muitas vezes, não quero me julgar melhor, mas eu olhava para os olhos do missionário, ele olhava com aquele olhar piedoso para mim, e eu tomava a palavra e dizia: nós não precisamos do pão de vocês. Nós temos quem traz pão e água para nós na cela, e não precisamos do pão de vocês. Estamos alimentados para viver a nossa vida na cadeia, na cela, e Ele cuidará de nós. E ele dizia: vocês vão apodrecer de fome aí, e o Deus de vocês não vai soltar vocês e nem vai trazer pão para vocês. Com 41 dias, eu levei 2 lapadas de cipó de tamarina, 5 horas da manhã, arrastado para o meio do sinédrio. Ele disse: esse é o café que tem preparado para você nesta manhã. Tirava a camisa, algemado com os braços para trás, sem defesa. Ele me deu 2 lapadas pesadas e me arrastou para a cela. Ali com um torno de ferro nas costas, algemado com os braços para trás, só com o direito de descer e subir. Eu estava ali quando deu 2 horas da manhã, eles apagaram as luzes e os buracos que tem no pé da cela, das paredes, que eles sopram um gás ali, e todo que o motor sopra ali, um motor puxa todo o gás que tem ali, você fica sem ar, morrendo, sem ar, sem nada. Né? Não se preocupe com ali, não se preocupe, deixe os irmãos orar. Não se preocupe de maneira nenhuma, deixe os irmãos orar. E ali, meus irmãos, eu ali, diante daquela cena, daquele quadro, ali, as luzes se apagaram, 2 horas da manhã,
E quando as luzes se apagaram, eu senti o ar desaparecendo ali, e eu comecei a perder as minhas forças, e eu fui descendo naquele torno aos poucos, eu não encontrava mais força no meu corpo, e quando eu fui descendo, as luzes se acenderam automaticamente. Eu olhei para o telhado, as lâmpadas o quarto estava claro, mas as lâmpadas estavam apagadas. Eu estava de cabeça baixa, cabeça curvada, eu olhei por baixo e notei que tinha alguém com vestido bem fininho na minha frente e os pés descalços diante de mim. Deus é o mesmo, meus irmãos. Ele peleja pela sua igreja, meus irmãos. Continua pelejando pela sua igreja. E ali aquele moço com os vestidos brancos pôs a mão aqui em cima da minha cabeça e disse para nós: amanhã às 8 horas vocês vão ser levados para fora para serem torturados. Vai ser o último dia que vocês vão estar presos nesta cela. Já foi assinado o termo de como se diz, a sentença de morte. Mas eu quero que vocês saibam que eu sou o dono da vida de vocês. Aleluia. Irmão, vale a pena servir este Deus, meus irmãos. Vale a pena servir. E assim tem pessoas deixando Jesus por causa de uma cara feia. Aleluia. E ali, meus irmãos, amanheceu-se o dia. Quando deu 8 horas, eu esperava, o carcereiro bateu na cancela e abriu assim como o Senhor havia falado. E nos tirou para fora. E quando eu cheguei no pé do birô do homem, que ele nos entregou a caneta para assinar a sentença, para ser levado para o lago de fogo. Lá existe 14 degraus que desce para o lago de fogo. Embaixo é um breu queimando, o fogo queimando, e ali estão empurrando o crente lá, à torta e à direita, jogando lá dentro. Não nega não, você vai ser queimado, joga lá. Mas eu vi uma mensagem muito bonita pela uma jovem de uns 13 anos. Aquela jovem virou nos últimos degraus e disse: olhe, vocês vão nos queimar vivo, e muitos foram queimados aqui neste fogo. Mas eu quero que vocês saibam que a nossa cinza está mergulhada dentro deste breu. Mas o Senhor que nós servimos, Ele vai nos arrancar de dentro deste breu em corpo glorioso, e vamos morar no céu com eles. E se vocês não se arrependerem, irão para o inferno. Meus amados, não precisa coragem, meus irmãos, para servir a Jesus. Ser crente foi a coisa mais difícil que eu já achei no mundo. Mais difícil que eu já achei no mundo foi ser crente fiel. Ser crente de todo jeito, só com paletó de crente, com a gravata de crente, com o sapato de crente, eu achei muito fácil. Mas ser crente para servir Jesus e morar no céu é difícil. É difícil, meus irmãos, mas não é impossível. Não é impossível, porque nós servimos um Deus que na hora que o diabo se levanta contra você, ele manda o anjo com a espada desembainhada e joga ele para pular. Eu tenho dito, o diabo tem me perseguido de muitas maneiras, mas quando ele pensa de me derrubar, eu vejo ele com a cangalha para cima, porque o meu Senhor derrota ele em toda a batalha. O nosso irmão pediu a oração aqui, e eu quero dizer para você, está aqui o jornal que eu vou te apresentar, meu irmão. Este jornal aqui é a minha foto. Está aqui um homem que passou 3 anos e 9 meses desenganado da medicina, canceroso, constatado pelos médicos de São Paulo. Tem toda a história aqui, está aqui, curado do câncer. O irmão Afonso, está aqui o nome dele embaixo, assinado. Viu? Passou 3 anos e 9 meses desenganado da medicina. E eu dizia para os médicos: eu não vou morrer, porque o Senhor não é injusto para me tirar de dentro da selva
e dizer para mim que tinha me dado vida e eu morrer miseravelmente dentro desse hospital. Ele vai me curar aqui dentro e vocês vão ver. Ele dizia, vá morrer em casa que para você não tem jeito. Passei 3 anos e 9 meses, fui a São Paulo, passei 1 ano em São Paulo internado, gastava diariamente dinheiro por dia. 1 ano meu dinheiro aguentou eu pagar ali em hospital particular. Fui para o Rio de Janeiro, paguei mais 1 ano de hospital do Rio de Janeiro, fui desenganado do hospital também. Vim para Goiânia, para Manaus, fiquei lá também 1 ano e fui desenganado. Minha esposa já não sabia mais o que fazer. E ali o dinheiro estava diminuindo de tal maneira porque nós gastávamos dinheiro com rolo. E ela dizia, olha, o dinheiro vai se acabar e não sei o que vai fazer, o que vai acontecer. Eu digo, não se preocupe que quem Deus deu, Deus tira. Não se preocupe não que Ele vai cuidar de nós. Não tenhas medo de nada, deixe se acabar o que se acabar. Mas Deus não vai deixar nós ficar desamparados. Ela chorava, eu vi ela chorar, eu não podia fazer nada, mas a minha fé crescia mais e mais. E quando 3 anos e 9 meses ali no hospital de Goiânia, a capital do Goiás, vim aqui em Goiânia, eu estava lá 4 horas da manhã, eu disse, Senhor, eu quero orar de joelho, nunca mais orei de joelho, eu quero orar de joelho. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que Deus fala, Deus se revela, Deus aparece, Deus vem ao homem, Deus fala com o homem, Ele está com o homem. E quando eu estava ali, eu dizia sempre para os médicos, quando ele dizia para mim que eu ia morrer, eu dizia que não ia, e quando deu 4 horas da manhã, eu dobrei meu joelho e estava orando, a porta que era acostumada eu ver o médico entrar, bateu e se abriu automaticamente e foi fechando. Mas eu vi que alguém tinha entrado, mas eu não vi alguém. Eu só sentia que vinha alguém andando em direção da minha pessoa. E eu estava de costa para a porta. E quando eu senti, foi por 2 mãos. Uma mão desse lado e outra aqui nos meus ombros. Aí me levantou assim com bem carinho, aquelas mãos carinhosas. Me levantou e me pôs de pé. Quando eu fiquei de pé, aí ele me abraçou assim. E tirou um frasquinho numa mão e um cálice na outra. Aí eu vi quando ele derramou o óleo na taçazinha e disse, eu vou te ungir e você vai fazer minha obra em todo o mundo. Eita, na chaca, na mahanai. Aleluia. E ali, irmãos, ele jogou aquele óleo na minha cabeça, e quando o óleo bateu na minha cabeça, foi meio que cair uma laje toda em cima de mim, ia me subterrando aquele peso, caindo em cima de mim, mas quando chegou aqui na minha cintura, aí ele me empurrou. Quando ele me empurrou, disse, agora ande. Quando ele disse ande, eu me virei para ver quem estava por trás de mim, não tinha mais ninguém. Mas eu olhei para mim, eu não estava amarelo, não estava mago, eu estava totalmente sã para a honra e a glória de Jesus Cristo. A minha cura foi instantânea. Deixou até pessoas na mesa de operação, os médicos deixaram pessoas na mesa de operação. Quando o médico chegou, que eu pulava dentro daquele... Na mesa de operação, quando o médico chegou, que eu pulava dentro daquele prédio ali, eu glorificava o nome do Senhor. Os médicos chegaram, olharam para mim e disseram para o outro, olha, traz aí o remédio aí, porque o paciente está delirando, e nós precisamos aplicar um remédio nele. Eu digo, eu não estou delirando, eu estou certo do que estou fazendo. Eu disse a vocês que Jesus, o médico dos médicos, ia me curar. Eu estou curado. Olha aqui, vem me ver de perto. O médico olhou para mim assim, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? Mas não pode, não pode de maneira nenhuma. Mas é mesmo aquele paciente aí, disparou. Vem cá, gente, vem ver aqui, vem enfermeira, vem médico, vem todo mundo. E lá veio um turbo de gente entrando dentro do quarto, e tudo admirado, e os médicos já chorando. Dizia, eu vou encostar a minha ferramenta de médico, eu vou aceitar esse Jesus,
Eu quero aceitar este Jesus poderoso. Meus irmãos, é muita coisa que Deus faz neste mundo, meus irmãos. Curto. Aquilo que nós precisávamos ver. Eu tive uma grande experiência aqui no Brasil. Peguei um carro ali no Tipe para ir para Parnaíba, no estado do Piauí. Vocês me permitem, estamos em família. E ali, meus irmãos, deixar uma experiência. Quando eu entrei no ônibus, na cadeira de 18, ônibus lotado, a 18 e 17 estava desocupada. A minha era 18, eu me sentei a 17 ficou desocupada. Quando eu me sentei, me permitam, quando eu digo, mas eu vou viajar sozinho, vai ser bom, porque quando é à noite eu vou dormir nessa cadeira. Ninguém ocupou, vai ser bom. E o homem já estava lá. Quando eu olhei, vi uma mulher cheia de sacola, subindo de lá para cá, lá e veio a mulher com um cheiro que parecia uma goiaba madura. Eu digo, eu sei, é ele que vem entrando aí. É ele que vem entrando aí. E veio direto para a minha cadeira. Eu digo, senta aí, Satanás. Mas eu te conheço. Fica aí, mas eu te conheço. Você sabe quem é esse Deus Jeová Jiré? É aquele a quem vocês crucificaram na cruz. Mas ele morreu ali para me libertar do espírito de livre dessa imundícia. Jesus te ama. Ela ficou olhando para mim e disse, eu nem percebi que você era evangélico. E que você precisava ouvir isso, Satanás. Saia dessa mulher em nome de Jesus. A mulher caiu no pé da parede e ficou lá embrujada no pé da parede. E daqui a pouco jogou o lençol por cima e ficou lá. Digo, fica lá. Ficou lá. Viajamos, quando chegamos em Teresina, eu desci, ela desceu primeiro, não olhou nem para trás. Olha um exemplo. Quando eu cheguei em Parnaíba, pastor Pedro, lá de Parnaíba, muito meu amigo, soube que eu tinha chegado na cidade e a igreja estava de festa. E não tinha um pregador. Quando ele soube que eu tinha chegado e estava na rodoviária, o motorista de táxi estava lá, me conhecia e disse, que bom, pastor Pedro, souber que o senhor chegou, vai mandar o senhor pregar os 2 dias agora que nós estamos sem pregador. Digo, não diga a ele não, eu não vim com essa atitude, eu vim só fazer uma visita aqui, mas não vim para pregar assim, não diga nada a ele não. Ele disse, tá certo, mas quando ele saiu foi direto para o rádio, a rádio educadora. Chegou lá e disse, olha, o missionário Afonso está aí, e o senhor deve entrar em contato com ele agora, ele está ali no bairro São Pedro. Acabei de deixar ele lá. Aí pegou o número do telefone, daqui a pouco tocou o telefone e eu fui a ele. Rapaz, eu estou sabendo que você acabou de chegar aí, já está pegado. Já anunciei no rádio que o senhor vai pregar na igreja matriz, e o senhor não pode me dizer que não. Está preparado? Eu digo, pastor, eu estou sempre preparado. Estou sempre preparado. Venha lá, você vai pregar na igreja. Irmãos, ele fez aquele trabalho bonito. Cheguei na igreja, ele me apresentou, já fazia 9 anos que eu não ia lá. Me apresentou, a igreja ficou muito alegre, aquela coisa. O irmão presbítero, muito cheio de Deus, fez aquele trabalho bonito. Ele passou o trabalho para mim, que eu comecei a pregar, aí ele se revelou outra vez. Lá e veio o diabo de novo. Veio uma mulher amarrada, meus irmãos, com a carne dos braços daqui para cá, tudo arrancado, puxando um pedaço de corrente com a corda melada de lama, os cabelos arrupiados, toda despida, e entrou no meio da igreja e gritou, disse, eu sou o diabo, Satanás, o príncipe das trevas. Aí olhou para frente e disse, olha, igreja, vocês estão vendo esse homem aí? Eu não gosto dele não. Olha onde ele não está, mas rapaz, tu já está aí? Olha, sabe o que eu fiz? Eu joguei as minhas tarrafas lá dentro do ônibus nele, mas esse cabra é vivo. O Espírito Santo disse, desça e faça a obra. Eu fui, quando cheguei lá onde legião do inferno, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, saia dessa pessoa, dessa mulher. A mulher caiu sentada, liberta para a honra e a glória de Jesus Cristo. Liberta. Os pais chegaram aí tudo sem perplexo, mas meu Deus, a minha filha mesmo, a minha filha está liberta.
Meu Deus, que coisa, eu quero aceitar esse Jesus. E entrar gente da família, eu quero Jesus, ontem eu quero Jesus, ontem eu quero fazer aquela festa bonita. E meus irmãos, e se eu fosse aquele homem que anda, não, eu estou longe da minha família, eu estou longe da minha esposa, eu estou longe do pastor, sabe? Eu vou encostar aqui perto dela, aqui, de cheirinho aqui, né? Vou ficar por aqui. Quando eu chegasse lá que estivesse querendo pregar, quem é tu, rapaz? Quem é você, rapaz? Não é verdade, meus irmãos? É verdade, meu irmão. A Bíblia diz assim, Jesus ensinou o seguinte: olhai, vigiai e orai. Olhai por quê? Olhai porque você tem um inimigo. Vigiai porque não sabe de que maneira ele vem. Orai para na hora que ele vier você ter ferramenta para lutar contra ele. Esse foi o mandamento de Jesus. E nós devemos estarmos vigiando, meus irmãos. Eu sei que a igreja do Senhor aqui é uma igreja alegre, uma igreja de poder, uma igreja de virtude. Eu estou vendo o Espírito Santo de Deus pairando dentro da igreja. Aqui na igreja, estou vendo Deus operando aqui, meus irmãos. Eu estou vendo Deus operar aqui na igreja. É um povo alegre, um povo forte. E seja mais forte, meu irmão. Seja mais forte, meu irmão. Diga que Jesus é Senhor e não tenha medo. Não tema na Shekana Mahanai. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Ele te livra em todas as circunstâncias da vida. Ele te livra. Amém? Exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, quando você anunciar Jesus, não vai botar, será que eu vou pôr a mão nessa enfermidade e a enfermidade vai sair? Será que eu vou expulsar esse demônio? Será? Não, você é discípulo de Jesus, você é chamado por Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, e quando você botar a mão em cima da enfermidade, ela vai sair em nome de Jesus Cristo. Ela vai sair. Agora precisa de 3 coisas para fazer isto. O que é isso, irmão? Quais são as 3 coisas que precisa para nós fazermos isto? A primeira coisa é fé. A segunda coisa é coragem. E a terceira é convicção. Essas 3 coisas têm atrapalhado muito o crente. O crente tem coragem, mas não tem fé. Tem fé, mas não tem coragem. Tem coragem, mas não tem convicção. Aí fica, será que eu vou? Eu já vi, irmão, pessoas sofrendo. Eu tenho uma irmã lá sofrendo, porque o Senhor disse para ela: vai passar um defunto aí na frente da tua casa, tu vai largar os pratos e vai lá mostrar para a multidão que eu sou Senhor. Ela já vem com sapato no caixão. Ela está lá descalça, mas botaram um sapato dentro do caixão. Fiz alguém botar o sapato lá. Ela vai passar aqui na frente da tua casa. Quando ele passar, você saia, mande para o esquife e mande um defunto sair, que ele vai sair e o meu nome vai ser glorificado. E ela ficou lá tremendo no geral dos pratos. E não é Deus, não foi Jesus que falou comigo, não foi o Espírito Santo, isso é minha carne. E lá vem o defunto, lá vem ela, meu Deus, mas o que eu vou fazer agora? E tal, lá vai. E o defunto passou e ela não fez nada. Sabe o que aconteceu? Está lá. Está lá, o Senhor tem falado: fica aí até quando tu tiver coragem de fazer a minha obra. Até quando tiverem coragem de fazer o que eu te mando. Vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Deus manda você ir para o norte, não vá para o sul. A lição de hoje falou do homem que Deus enviou ele para Nínive, e ele perdeu a direção de Deus e fez segundo os seus pensamentos, mas se atrapalhou. Não é verdade, meus irmãos? Mas Jesus diz: vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Jesus está mandando você fazer a sua vontade, e quero te dizer: se você fizer a vontade do Senhor, como diz as Escrituras, fique sabendo, se você não tem uma casa para morar, Deus vai te dar uma casa bonita. Se você não tem um carro e está pedindo a Jesus, Ele vai te dar. Faça a vontade dEle. Ele vai te dar. Se você não tem pão na tua casa e está desempregado, olhe, meus irmãos, esse Deus que eu estou pregando é um Deus
que tem a chave de ouro que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Fecha e ninguém abre. Ele vai abrir porta nesta noite, fique certo disso. Deus está aqui com a chave de ouro, abrindo porta para você passar com ela com as mãos cheias. Com as mãos cheias. Deus vai prosperar no lar de alguém aqui. Deus vai derramar pão na tua casa. Tem faltado, mas não vai mais faltar, porque o Senhor está falando com você. Quem crê nisto? Quem crê nisto? Feche a mão e leve a vitória. Exaltado seja o nome de Jesus Cristo. O Senhor que opera está aqui, meus irmãos. O Deus Jeová dos exércitos, o Deus grande, é aquele Deus que a história fala. O nosso irmão fez uma leitura bonita, falando do Apocalipse. E essa história foi escrita por um homem que era semelhante a mim, semelhante a você. Pregar o Evangelho não temia. Quando o homem dizia assim, eu vou lhe matar, ele dizia, vocês não podem me matar antes do tempo. Enquanto não chegar o tempo, homem nenhum poderá me matar. Leva ele e joga na ilha de Pásimo para as feras comer ele. Mas quando ele chegou lá, ele não reclamou, ele não ficou chorando covardemente, perdi na batalha, agora não tem mais jeito, não. A Bíblia diz, ele disse, eu olhei para o céu, para cima, e estava uma porta aberta em cima. As portas de baixo se fecham para o homem, mas tem uma janela em cima aberta para você, meu irmão. E quando ele estava ali, ele ouviu a voz do Senhor que bradava, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E ele disse, quando eu virei para ver quem falava comigo, virando-me, vi 7 castiçal de ouro. Entre os 7 castiçal de ouro estava um semelhante ao filho do homem. Ele tinha os cabelos brancos como lã, os olhos como chama de fogo. E fez aquela ilustração bonita mostrando quem era Jesus Cristo. E uma das coisas mais bonitas que eu considero na mensagem de João é que ele diz que ele tinha na sua destra 7 estrelas. General nunca visto com 7 estrelas, mas o Jeová foi visto com 7 estrelas por João ali. E quando ele viu aquele general com 7 estrelas, o Senhor disse para ele, João, não tema, eu sou o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. O homem fecha a porta para você, mas o Senhor sai arrebentando os ferrolhos de bronze, os cadeados, e você passa de cabeça erguida. Glorificado seja o nome de Jesus. Você passa de cabeça erguida. Não é Deus pequeno, meus irmãos, não é Deus mirim, é Deus grande, é Deus de poder. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Falta apenas 2 minutos para 9 horas. E eu quero... Nós temos tantas coisas para mostrar aos irmãos, mas prometo, se Deus me conceder ainda outra oportunidade, eu voltarei aqui. Eu tenho outras experiências muito bonitas que contei lá na mesa com o pastor. Mostrei para ele, ali na Amazônia, quero até que vocês orem nesse sentido. Estamos ali com 8 tribos: Craú, Craum, Carajazes, Yanomamis, Sintalagas, Gaposes, Tubiaras e Lagolajaras. Estamos ali, aí aqui na cidade eu fico no hotel, muitas vezes no hotel, com toda a mobília, ali tem carne, comida, coisas boas. Ali na Amazônia, eu passei ali 90 dias dentro da Amazônia para conquistar juntar uma tribo, e dentro de 90 dias eu não provei pão nenhuma vez. Um índio que foi que o senhor comeu? Macaco assado juntamente com os índios, cobra assada juntamente com os índios, com mel, sem sal, mas irmão, se ainda come, como. Eu ainda como. Sabe por quê? Porque para onde o Senhor me mandar eu vou. Para onde o Senhor me mandar eu vou. Não vou por conta própria,
Mas o senhor me disser, meu filho, vá lá para a Amazônia, entre na tribo dos Tubiara, diga lá para eles que eu sou o Senhor, eu vou. Estou preparado para isso. E ali passei 90 dias, não provei pão nenhuma vez. E entrei com 54 quilos e saí com 58,5. Irmãos, com 58,5. Comida sólida, irmãos. Acostumado a comer casca de árvore. A poá é uma casca de árvore. Ela é uma árvore que cascuda. A madeira é bem fininha e a casca é fofa. Você bate com a pedra, ela cai aqueles pedaços. Aí você tira aquela pele dela e sai comendo como quem come chocolate. Tem gosto de marmelada, gosto de leite ninho, essas coisas boas assim. Você sai comendo e é aquela vitamina boa, não dá febre, não dá dor de cabeça, não fica com medo. Os nervos sempre é forte. Para começar, lá não tem paralisia, não tem pressão alta, não tem pressão baixa, não tem ninguém cego, não tem paralítico, não tem tuberculose, não tem mal do coração, não tem nada disso. Sabe por quê? Porque não come sal. Maior veneno que o branco come é o sal. Toda paralisia, mal do coração, pressão alta, essas coisas que trazem inquietação, perturbação, tudo para os rins, para a passarinha, para os rins, para o estômago, tudo é o sal que faz isso. Temos um cucaú com 132 anos, você só dá 70 anos para ele. Novo mesmo. É um homem de Deus ali, também já salvo, e Deus fazendo obras maravilhosas ali, meu irmão. Deus trabalha maravilhosamente. 6 horas por nós. Nós temos ali cerca de 933 índios salvos, para a glória de Deus. E estamos trabalhando ali. Quando o Senhor me manda para lá, eu vou para lá. Me manda para os Estados Unidos, eu vou. Manda para o Canadá, eu vou para o Canadá. E assim eu estou no mundo. Não tem lugar certo para estar. Aonde o Senhor me mandar, lá eu estarei. Exaltado seja o nome de Jesus. Eu quero só aproveitar o ensejo assim um pouquinho e cantar um corinho com vocês, para vocês ficarem de lembrança do irmão índio. Falei em Tupi-Guarani, falei em português, tudo, e não falei nada em Tupi-Guarani. Eu era só da Santa Matui com uma padi aramão. Amém? Vocês sabem o que eu falei? Sim. Amém, irmãos? Jesus está aqui. Ligue no céu que Jesus quer fazer uma obra grande na sua vida. Não se desligue do céu. Tudo que está saindo aqui não é para a glória minha. Para a honra e a glória de Jesus e para a edificação da tua fé. Escute bem. Os índios, nós pregamos para ele o seguinte. Eu vou pregar um versículo na palavra de Deus para vocês verem que diferença. Para você pregar para o índio, você tem que chegar para ele, abrir a Bíblia, vai pregar um versículo. Para ele, se você falar, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não sabe o que eu estou dizendo. Ele não vai saber. Mas se você falar assim, Rona Fayu Wayanama, o Kaya Fayu Iepishu Fayana. É a mesma coisa que eu falei antes. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não meterá em condenação, passou da morte para a vida. Aí eles vão entender com toda a facilidade como vocês entendem eu falar português. Aí eles se levantam e glorificam a Deus, não como vocês que dizem amém, aleluia, essa coisa não dá, ele não faz assim. Quando a palavra penetra neles, ele levanta. Irmão, é uma simplicidade. Chega hoje que eu ando vestido, chega a me dar pena. Eu vejo aqueles homens todos nus, as mulheres, as crianças, mas com aquela simplicidade, aquela sinceridade, aquela inocência. Se levantam tudo de uma vez, levantam as mãos para o céu e dizem, Saquamupiquá, Ossamatuíde Aguamuá. Aí sim. Sabe o que eles disseram? Louvado seja o Senhor dos Exércitos. É isso. É diferente. Eles sentam, eles só glorificam assim. E para cantar com ele os hinos, corinho, né? Os hinos, corinho, tem que cantar diferente, né? Aí, vê que diferença. Sou ina rei,
Kakarkawi sawi nayu Anacui kraonahan sawi nahe Olas mo Epolas mas pons Inawi nacionoles Itanas mas pons Elas mas fisiclea Odas pons Amém? Veja a diferença. Você veio buscar uma bênção aqui nesta noite. Não te preocupa que teu gemido alguém já ouviu. Eu vejo um homem de branco entrando aqui agora na Chacanamahana. E em suas mãos trazendo a resposta na Chacanamá, na sua oração. Foi isso que eu cantei do Tupi-Guarani. Agora nós vamos cantar um corinho mesmo. É corinho mesmo que vocês gostam muito de cantar. É bom para a mocidade, para a criança, é muito bom. Vocês gostam muito de cantar corinho animado. Ele diz assim, se a guitarra quiser nos acompanhar, cadê a guitarra? Guitarrista, quiser nos acompanhar, é bom. E o órgão também, se quiser nos acompanhar. Nós vamos exaltar o nome do Senhor. E a igreja vai aprender a cantar em Tupi-Guarani. Quando o irmão Afonso voltar aqui, quero ver a igreja toda cantando em Tupi-Guarani. É facíssimo mesmo. Vocês vão aprender. Escute. Ta isaguamupi, landa isaguamua, ta isaguamupi, yama esho samatua, ta isaguamupi, landa isaguamua, larisaguamupi, yama esho samatua, landa hisawi maua. Landa hisawi maua, landa hisawi maua, landa hitanta piua, ta isaguamupi, landa isaguamua, larisaguamupi, yama esho samatua, ta isaguamupi, saguamua. Larisaguamupi, yama esho samatua, landa hisawi maua, landa hisawi maua, landa hisawi maua, landa hitanta piua. Alguém me perguntou se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrita está. Alguém me perguntou se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrita está. Ele voltará. Ouve o nome do Senhor, aleluia! Ina Chacanamahanai, aleluia! Ta isaguamupi, landa isaguamua, larisaguamupi, yama esho samatua. Ta isaguamupi, landa isaguamua, larisaguamupi, yama esho samatua. Landa hisawi maua, landa hisawi maua. Landa hisawi maua, landa hitanta piua, ta isaguamupi, landa isaguamua, larisaguamupi, yama esho samatua, landa hisawi maua,
Landa risa ui maua, landa risa ui maua, landa risa tapeuá. Amém? O Senhor merece glória? Transmita as glórias para Ele. Aleluia. É assim, irmão. Exaltado seja o nome de Jesus. Né? Essas são, como se fala tupi-guarani, como se fala outras línguas. É assim, irmão. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu não quero que Deus me mande para fazer nada enquanto eu não for para a faculdade e não formar na faculdade. Eu quero dizer para você que a maior faculdade do homem é estar na mão de Jeová. Este homem que vocês veem parece ser um homem cursado, parece até mesmo ser um homem douto, mas não é não, é um homem leigo, só que aprendeu com Jeová dos exércitos, com o professor dos professores. Eu sou formado não em teologia, mas na bibliologia. Aleluia! E nem por isso Deus tem me deixado envergonhado. Deus tem colocado, ministrado a palavra na minha boca, onde eu tenho chegado. Nós pregávamos ali na cidade do Espírito Santo, na capital do Espírito Santo, e o Senhor me tomava com autoridade no meio de pastores que estão famosos, e aqueles homens de grande aparência, que vocês conhecem, um grande amigo nosso, Napoleão Falcão, e o nosso irmão Gesiel Gomes, estavam presentes na hora. E o Senhor abriu minha boca e eu lancei a palavra com a autoridade do Espírito e disse: eu vim para abençoar a capital deste estado e quero ordenar em nome de Jesus Cristo que os paralíticos que estão na minha frente tragam as cadeiras de roda e venham andando em nome de Jesus. E ele ficou me olhando, mas não é possível que este homem vai mandar esses paralíticos saírem dessas cadeiras de roda. E aí, quando eu falei, esses 4 paralíticos da frente, levante em nome de Jesus. Pegaram as cadeiras de roda, botaram na cabeça e jogaram em cima do palanque. E o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será de eternidade a eternidade. O profeta disse que seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Eu mudo, mas Deus não muda. Deus não muda de maneira nenhuma. O nosso irmão me lembrou uma coisa muito importante que eu vou frisar. Nosso irmão disse que eu terminasse de concluir a mensagem lá na Romênia. Quando nós fomos tirados da prisão, creio que tinha alguém também preocupado, que não soube do resultado, e foi bom. Aí, meu irmão, quando eu cheguei no birô do homem para assinar a sentença de morte, ali de repente, quando nós estávamos com a caneta na mão, entrou 4 soldados. Desceram de uma carruagem, a carruagem não era dali.